Amém, irmãos? Graça e paz. Amém? Nós oramos aqui, mas nós falamos de graça e paz com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo nessa noite, para Lucas, capítulo 9. Evangelho São Lucas, no capítulo 9. E nós faremos a leitura a partir do versículo 57. Eu tenho refletido nessa palavra durante essa semana de Lucas 9, verso 57, e nós leremos até o verso 62, para a gente refletir nessa palavra, em nome de Jesus. Está escrito assim, irmãos: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus próprios mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Irmãos, em nossos dias, as pessoas estão quase sempre sendo submetidas a algum tipo de teste ou algum tipo de avaliações, né? Seja na vida profissional, seja na vida estudantil, na vida esportiva e até mesmo para o matrimônio. Nós sempre estamos sendo submetidos a testes no nosso viver diário, não é? E na verdade, quando nós somos submetidos a uma avaliação ou a um teste qualquer, seja ele qualquer que for, a nossa expectativa normalmente é de aprovação. Nós queremos ser aprovados em determinado teste, em determinada avaliação na nossa vida, né? A gente sempre fica naquela expectativa de que eu seja aprovado, de que eu seja admitido naquele teste que eu me submeti. Então, olhando para o texto que a gente leu, Lucas 9, 57 ao 62, nós deparamos aqui, irmãos, com três indivíduos que foram submetidos ao teste quanto à decisão de seguir Jesus. Na verdade, eu entendo que seguir Jesus não é uma tarefa lá tão fácil assim. Não é uma tarefa fácil seguir Jesus. Jesus, muitas vezes, ele chamou os seus discípulos para estar com ele, mas ele não os enganou. Ele sempre mostrava a dificuldade para segui-lo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quando vocês forem, não leveis bolsa, não leveis alforje, não leveis nada. Então Jesus mostrava a dificuldade para aqueles que queriam segui-lo. Então não é fácil, na verdade, seguir ao Senhor Jesus. Apesar de ser uma honra, apesar de ser um privilégio estar seguindo Jesus. Quem segue Jesus já há algum tempo sabe do que eu estou falando. Mas esses três indivíduos que o texto vai nos mostrar aqui, ou está nos mostrando, nós percebemos que se eles fossem aprovados, eu imagino que eles seriam bons discípulos,
do Senhor Jesus. Então eu quero considerar com os irmãos aqui alguns tipos de testes que esses indivíduos passaram. E consequentemente, quem sabe, você e eu, nós estamos passando, estamos experimentando algum teste na área da nossa vida cristã. Eu estava pensando, irmão, quando estava preparando essa palavra, eu estava pensando que nós estamos chegando já no final de mais um ano. O ano de 2022 já está acabando. Hoje já são 18 de dezembro. Daqui a pouco nós estamos em 2023. Eu não sei como foi o ano que está acabando, como esse ano ele pintou para você, qual o retrato desse ano para você, no ano que está acabando. E qual é a sua expectativa para o ano que vai chegar? Quais são as provas, quais são os testes, quais são as avaliações que têm estado diante de nós? Olhando para o texto, então, nós vamos considerar pelo menos 3 testes interessantes para esses indivíduos, esses 3 indivíduos que a Bíblia nos apresenta aqui. O primeiro teste, irmãos, nós chamamos aqui, eu quero chamar o teste da abnegação. Quando alguém diz que você é uma pessoa abnegada, quer dizer que você é uma pessoa desprendida, quer dizer que você é uma pessoa desprendida e você está pronto a renunciar, que você está pronto a abrir a mão a determinada situação. Quando se diz que você é uma pessoa abnegada, eu imagino assim, que você não é aquela pessoa que alguns falam que é mão de vaca. Eu vou falar isso? Munheca de samambaia, pão duro. Quer dizer que você não é aquela pessoa que não está pronta a fazer o que nós chamamos de desapego. Esses dias eu tenho feito esse trabalho na minha casa, trabalho chamado desapego, não é? Todo fim de ano, diz uma revista de costumes chineses, que quando nessa transição de ano, eles têm o costume de desapegar de tudo, fazer a limpeza em tudo. Limpa o quintal, limpa a casa, limpa os móveis, vai limpando tudo que vem pela frente, vai desapegando de papéis velhos, etc. E eu tenho esse costume também, todo fim de ano, eu vou lá na minha papelada, lá, né, e vou jogando papel fora, papel velho, desfazendo tudo aquilo, isso é desapego. Então, tanta coisa na vida da gente que a gente precisa aprender a desapegar. O versículo 57 da nossa passagem, ele nos informa que certo homem chegou a Jesus. O que ele disse para Jesus? Seguir-te-ei por onde quer que fores. Já foi chegando logo, fazendo uma oferenda, uma oferta para Jesus. Eu te seguirei por onde quer que tu fores. Quando a gente examina isso lá em Mateus 8, versículo 19, a gente aprende ali que esse personagem, ele era um escriba. Então não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha uma atividade, era uma pessoa que tinha uma ocupação. Mas ele falou: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E a gente percebe, irmãos, a gente imagina que essa é uma declaração que expressa uma decisão apressada, talvez, quem sabe, uma decisão impensada de alguém que provavelmente fosse um admirador de Jesus, um entusiasta com os ensinos de Jesus, com as palavras de Jesus, né? Estava entusiasmado com os milagres que ele havia visto através da pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Pedro também ele era assim. Pedro, ele era um entusiasta. Pedro, ele era uma pessoa assim impulsiva. E este homem parece que ele era mais ou menos semelhante a Pedro. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas, irmãos, ao que parece, esse personagem, esse homem, ele alimentava interesses pessoais. A ideia que eu tenho, que eu vejo, o retrato que eu vejo nele,
é que ele não queria seguir Jesus por um motivo tão simples assim. Parece que ele tinha interesses pessoais. E a gente percebe que na resposta de Jesus, que está no versículo 58, a decisão desse homem, ela é colocada à prova pelo Senhor Jesus. Veja bem o que Jesus fala no versículo 58. As raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Observe que Jesus ele não disse sim nem o não para aquele rapaz. Ele não disse vem ou não venha. Ele simplesmente disse: as aves do céu, as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: olha, a minha vida é assim, né? A minha caminhada é desse jeito, tal qual as raposas, tal qual as aves dos céus. Elas têm, olha, diferente deles, tem os seus ninhos, tem os seus covis, mas eu não tenho sequer onde pousar. Quer vir comigo? É assim, é dessa forma. Então, irmãos, em termos humanos, entenda o que eu vou falar para os irmãos aqui, que em termos humanos, Jesus não teria muito a oferecer para aquele rapaz. Eu digo para os irmãos que alguém pensa: o pastor Carlos falou que Jesus não tinha nada a oferecer ao ser humano ou aquelas pessoas. Estou falando em termos na esfera que aquele rapaz certamente esperava, não é? Porque segundo Coríntios capítulo 8, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que por sua pobreza ele enriquecesse a muitos. Então Jesus ele não era rico, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, não tinha sequer uma pousada. Então foi isso que ele respondeu para aquele rapaz. Jesus certamente ele queria ver se aquele indivíduo, se de fato ele era abnegado. Ele estava querendo ver se aquele indivíduo, se ele abriria mão do seu conforto, se ele abriria mão da sua acomodação, se ele abriria mão dos seus interesses pessoais. Certamente era isto que Jesus buscava naquele rapaz que chegou e fez essa oferta para o Senhor. Irmãos, ainda hoje há muitas pessoas que vivem nesta base. Eu espero que entre nós não haja ninguém que vive nessa base deste rapaz, porque há muitos que são assim, querem os céus, mas sem desprezar a terra. Os seus pés estão sempre na terra, mas querendo o céu, não é? Essa é a realidade para muitos. Por detrás de uma decisão de muita gente, há sempre um interesse particular. Eu gosto de pensar, irmãos, que é por isso que quando nós vamos evangelizar alguém, nós precisamos de avaliar a decisão que aquele indivíduo fez quando ele ouviu o Evangelho. Porque muita gente hoje quer receber o Evangelho por razões pessoais. Tem gente que faz decisão, a chamada decisão por interesses pessoais. Eu vou abraçar o Evangelho, eu vou para a igreja dos crentes para deixar de beber, deixar de fumar, para ter uma vida melhor, né? E vai mostrando assim, sendo que o Evangelho não é isto. Este não é o Evangelho que Jesus ensina, o Evangelho que Jesus espera que nós abracemos. Então, este é o primeiro teste da vida cristã, o teste da abnegação. Nós estamos prontos a abrir mão de tanta coisa na nossa vida. Nós entendemos que o próprio Senhor Jesus, Ele abriu mão dos céus quando Ele aqui veio. A Bíblia diz que Ele, sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou de si próprio para vir até nós.
por que nós não podemos fazê-lo? Ou nós podemos imitar, né, esse exemplo de abnegação do próprio Cristo Jesus. O segundo teste que nós temos aqui na nossa passagem, eu quero chamar aqui o teste da dedicação. Nós percebemos que, ao contrário do caso anterior, aqui o Senhor Jesus é quem toma a iniciativa, e Ele chama uma outra pessoa, uma pessoa simplesmente dizendo: segue-me. Nós vamos dizer curto e grosso: segue-me. Jesus fez isso várias vezes. Certa vez Ele passou na coletoria onde estava Mateus ou Levi, e Ele falou: segue-me. E Mateus largou tudo quanto ele estava fazendo e seguiu a Jesus. Parece que sem questionar. Mas aqui nesse versículo 59 do nosso texto, ele passa e diz: segue-me. Mas o homem resolve fazer um pedido que quase que audacioso ao Senhor Jesus. O que ele falou? Permite-me primeiro sepultar o meu pai. Eu vou te seguir, Jesus, mas deixa que primeiro eu sepulte, eu enterre o meu pai. Em outras palavras, ele dizia: depois eu te seguirei. Colocou um depois. Nós temos aqui, irmãos, duas possibilidades nessa situação. A primeira situação, a possibilidade que nós temos aqui, é que parece que esse moço era talvez um arrimo de família. Os irmãos sabem que aquela pessoa que é um filho, que é arrimo de família, ele toma conta dos negócios da casa, né? Ele fica responsável por pagar as contas, por trabalhar, aquela coisa, né? Como diz o povo da roça, ele é o pé de mesa da casa. E a impressão que a gente tem é que esse homem, uma possibilidade é essa, que ele talvez tenha sido, né, um arrimo de família. Então ele estava demasiadamente ocupado com os negócios da casa. Era a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que, quem sabe, né, o seu pai, ele não fosse simpático à pessoa de Jesus, aos ensinos de Jesus. Esse rapaz então pensou: quando meu pai morrer, Jesus, vai acabar toda essa situação, aí eu venho e vou te seguir, eu vou ficar livre do meu pai e eu vou seguir-te. Aí aqui, irmão, surge uma pergunta. Quero perguntar para você: será que você tem enfrentado oposição para seguir Jesus? Muita gente, infelizmente, tem experimentado oposição na família para seguir Jesus, e fala assim: lá em casa sou eu que sou cristão e eu enfrento oposição para seguir Jesus, né, para seguir a Cristo. Jesus, ele deu uma resposta para este moço. Ouça a resposta de Jesus. Ele falou: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quanto a ti, quanto a você, vai e prega o reino de Deus. Perceba, irmãos, que Jesus, ele chama de mortos aqueles que não seguem. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quanto a ti, vai e prega o reino de Deus. Deus, ele sempre buscou, e hoje mais do que nunca, irmãos, ele ainda busca quem se dedique inteiramente a Ele. Por isso que eu estou chamando esse segundo teste aqui de teste da dedicação. O teste da dedicação. Nós estamos nos dedicando inteiramente ao Senhor, não é pela metade, não é um terço, não é meio terço. Dedicar a Jesus com inteireza de coração. Quando a gente olha para 1 Reis capítulo 11, mais especificamente no versículo 4, lá nós entendemos ali, diz o texto que Salomão, à medida que ele estava envelhecendo, as suas mulheres, né, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E diz o texto lá que o seu coração, o coração de Salomão, já não era totalmente dedicado ao Senhor, como fora o coração do seu pai.
Davi. E muita gente vive assim hoje. Outrora no passado eu era demasiadamente dedicado ao Senhor. Eu evangelizava, eu testemunhava, eu cantava, eu orava, eu fazia isso, fazia aquilo outro. É aquele romantismo, não é? Eu era assim. E hoje acabou. Hoje largou mão dessas coisas. Eu estava até conversando com o presbítero Ricardo ali, antes do culto, a respeito disso. Eu estava dizendo, olha, na minha época de jovem, era diferente. Aos domingos a gente saía para evangelizar, ficava a tarde inteira evangelizando, corria para casa, tomava um banho e de noite na igreja novamente. Era aquele fervor, né? E algum tempo para cá parece que isso tem arrefecido na vida da igreja do Senhor. Nós temos desprezado a dedicação que é devida ao Senhor. Temos trocado a nossa dedicação a Deus por outras coisas em nossa vida, por outros prazeres, né? Temos aberto a nossa mão para outras coisas que não seja a dedicação do Senhor. Salomão, ele viveu exatamente assim. Mas, irmãos, quando eu olhava para Salomão, eu lembro que Salomão, ele entra em choque com um outro rei, o rei chamado Asa, rei Asa. Está em 1 Reis capítulo 15, versículo 14. Lá diz que, embora os altares idólatras, né, não tinham sido eliminados nos dias do rei Asa, diz a palavra que Asa, ele foi totalmente dedicado ao Senhor. Parece um disparate, parece um contraste, parece uma aberração, mas era verdade. O coração dele era dedicado ao Senhor durante toda a sua vida, diz lá o texto, 1 Reis 15, versículo 14. O coração dele era dedicado ao Senhor. Como é o nosso coração, irmãos? O 2 Timóteo 2, versículo 4, ele fala que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida. Pelo contrário, o seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Nenhum soldado vai para a batalha, né, com o objetivo de agradar a outras coisas, a outra situação, mas ele está envolvido numa batalha. Nós, como povo de Deus, estamos envolvidos numa guerra espiritual. Então, o nosso objetivo é agradar, o nosso objetivo é dedicar-nos inteiramente ao Senhor. Isto é dedicação. Mas o homem de que trata o verso 59 da nossa passagem, ele precisava compreender que em matéria de dedicação, Jesus, ele tem primazia. Eu não vou falar que ele tinha, não, ele tem primazia. E aquele homem precisava entender essa verdade, de que Jesus, ele tem primazia em sua vida. Por isso Jesus falou, então, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Quanto a ti, vai e prega o reino de Deus. Quantos irmãos, quantos de nós estamos precisando ouvir isso de Jesus? Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a você, vai e prega o reino de Deus. É tempo, irmãos, de pregar o reino de Deus, de não estarmos envolvidos com os mortos dessa vida. Eu gosto de dizer, um dia desse eu estava falando para alguém, olha, nós estamos aí andando no mundo, no meio de defuntos. Você entra no ônibus, você está no meio de muitos mortos, está no ponto de ônibus, está num consultório médico, onde quer que você esteja, nós estamos rodeados por mortos espirituais, que precisam de Jesus. Então é abrir mão daquilo que eles fazem, para pregar o reino de Deus, dedicar-nos inteiramente ao Senhor. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus tem perdido muito com isto, pela falta de dedicação de muita gente ao Senhor. A nossa falta de dedicação tem sido um menosprezo ao crescimento da obra de Deus. E esse rapaz aqui, ele dá um exemplo disso, quando ele fala, né,
deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Eu quero colocar para os irmãos o nosso terceiro desafio, o terceiro teste que nós temos nessa passagem, é o teste da firmeza. O versículo 61, vai nos falar aqui que outro ainda, ele chegou a Jesus, o que ele disse para Jesus? Ele falou: seguir-te-ei, quase igual ao segundo personagem, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Aqui, irmãos, nós temos uma situação muito interessante. Esse homem aqui, ele não alega questões de ordem familiar para seguir ao Senhor Jesus, e ele nem revela interesses pessoais também, nada disso. Porém, o seu problema eram as etiquetas, o seu problema, irmãos, eram as formalidades sociais daquele rapaz. Certamente ele vivia na sociedade daquela época. Quem sabe ele era importante na sociedade onde ele vivia. Então o seu problema não era como o caso anterior, mas eram, na verdade, as etiquetas, as formalidades sociais a que ele estava preso. Possivelmente, mas ele temesse a censura dos seus amigos. Está vendo lá? Ele é um seguidor de Jesus. Quem sabe ele temia também a reprovação da sociedade, ou quem sabe a própria religiosidade dele o prendia, o seu próprio tradicionalismo religioso estava prendendo aquele rapaz. Por isso ele falou para o Senhor: seguir-te-ei, mas deixe primeiro despedirmos dos de casa, daqueles que são chegados a mim. Este de casa aqui talvez não simbolizasse simplesmente a sua família sanguínea, mas quem sabe simbolizava, representa os seus amigos, a sociedade onde ele vivia. E ele dizia: eu vou seguir ao Senhor, mas primeiro eu quero despedir daqueles que estão lá. Talvez diferente do profeta, não é? Do profeta Eliseu. Quando Deus o chamou, ele foi destruindo tudo que ele tinha, né? Deus o chamou e a sua carroça, os seus bois, ele fez tudo aquilo, ele queimou sua carroça lá, fez de lenha tudo aquilo, queimou, matou seus bois e fez um churrasco, vamos dizer assim, e falou: agora eu vou servir a Deus, a minha vida agora é outra. Ele não estava mais preso a essas coisas que o prendiam. Esse cidadão, irmãos, ele tem muitos imitadores naqueles que estão preocupados com os que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, vão falar. Às vezes nós cantamos aquela musiquinha, não é? Eu quero é Deus, não importa o que os outros vão pensar de mim, eu quero é Deus. É assim? Cantamos assim, mas na hora X, né? Quando diz que na hora da onça beber água, essas coisas vão evaporando, desaparece. Mas esse personagem aqui, como eu já falei, esse cidadão tem muitos imitadores naqueles, que estão preocupados com aquilo que o outro vai falar, com aquilo que o outro vai pensar a seu respeito. Irmãos, Deus, Jesus, Ele exige de nós, como Jesus exigia desse personagem aqui, firmeza, o teste da firmeza. Quando eu olho para essa questão do teste da firmeza, eu gosto de pensar na experiência, ou seja, na ilustração que Jesus contou, de dois construtores que edificavam uma casa. Diz o texto lá que um deles, ele cavou profundas valas, uma vala profunda, e ali ele jogou argamassa, jogou ferro, fez toda a estrutura, pedra, e fez um alicerce forte, e edificou a sua casa. Já o seu companheiro, o seu vizinho, resolveu fazer uma casa também, uma construção,
Só que ele não estava preocupado em cavar uma vala profunda, em colocar material de primeira qualidade, de quem sabe contratar um engenheiro. Não, ele não queria gastar, mas ele construiu a sua casa sobre a areia, sobre um terreno movediço, um terreno fraco, sem estrutura. E diz a Bíblia que aconteceu o quê? Quando veio a chuva, veio a tempestade, veio o vendaval, veio a tormenta, aquela casa que foi construída sobre a rocha, ela ficou firme, ela ficou no seu lugar. Mas a casa do outro, ela não suportou. Foi grande a sua ruína. A lição que eu tiro disso, irmãos, fazendo uma ponte, um paralelo com o que nós estamos falando desse personagem aqui, é que muita gente só vai conhecer a estrutura da sua vida cristã quando vier o vendaval, quando vier a tempestade. Aí vamos descobrir se realmente aquele indivíduo era realmente firme, se ele estava pronto no teste da firmeza. Infelizmente muita gente vai ser assim. Vai acontecer isso com muita gente em nossos dias, e tem acontecido. A gente falar isso nessa noite é bom para você, e você pode começar a se alertar em relação a isso. Eu vou me firmar com o Senhor, porque dias difíceis virão, e se eu não estiver firme com o Senhor, eu não vou resistir. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá pelo capítulo 2, ele fala que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Ele descreve ali toda a dificuldade dos últimos dias, que os homens seriam avarentos, serão arrogantes, malfeitores, desafeiçoados, desobedientes a pais e mães. Aí ele vai dando uma lista tremenda do homem dos últimos dias, como seriam os últimos dias. E a gente já percebe isso hoje, essa maldade, esse desleixo que o mundo está. E se você não estiver firme com o Senhor, não vai funcionar. Mas não esqueçamos a resposta que Jesus, ele deu para esse rapaz, que está no verso 62. A resposta de Jesus, ela foi incisiva para esse rapaz. Ele diz assim: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu creio que essa resposta deixou uma interrogação na cabeça daquele rapaz. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, Cristo, Jesus, Ele exige firmeza em nossa decisão de segui-lo, em nossa decisão de servi-lo. Há quanto tempo você segue Jesus? Tem gente que segue Jesus há 1 ano, 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20, 50 anos. Mas qual é o tipo de firmeza que é a sua? Como é que nós estamos seguindo a Jesus? Irmãos, não é o tanto de ano de vida cristã que você tem que vai determinar se você é uma pessoa firme ou não. Esse ano, mês de outubro, eu fiz 53 anos que eu me batizei. Mas perceba, os irmãos, que não é isso que vai determinar. O que vai determinar a nossa firmeza não são os anos da nossa vida cristã, até porque tem muita gente que começa na vida cristã e logo amadurece, logo cria raiz na vida cristã. É a questão do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa vivência com o Senhor. Isso vai nos trazer firmeza, vai ajudar-nos a estarmos arraigados no Senhor. Pouco tempo atrás eu estava pregando em outro lugar e eu falava sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre essa questão de estar em Jesus arraigado. Essa palavra arraigado significa ter raiz, criar raízes, estar colado
no Senhor, enxertado no Senhor. Então é necessário que nós aprendamos, irmãos, a viver dessa forma, a estar arraigado cada dia no Senhor. Muitos se dizem firmes com Jesus, muitos se dizem arraigados em Jesus, mas a primeira crise que vem, acaba desabando. Aquilo que se chamava firmeza, deixou de ser uma firmeza. A Bíblia conta exemplo, a Bíblia é o maior livro de exemplos, né? É a própria palavra de Deus. Conta-nos a experiência de Pedro, por exemplo. Pedro, ele, no início até disse aqui, que Pedro ele era uma pessoa impulsiva. Pedro, ele falou para Jesus: Senhor, todos podem te abandonar, todos podem te deixar, mas eu vou contigo até a morte. Quanto a mim, eu vou contigo até a morte. Se Jesus não soubesse nada da vida de Pedro, Jesus falou: opa, eu tenho um companheiro aqui, né? Mas Jesus sabia o que Pedro estava falando. Quando Jesus foi lá para o jardim, que ele estava sendo ali, orava, buscava o Senhor, no seu momento de agonia, no seu momento de tristeza, o que acontece? Pedro, ele estava dormindo com seu companheiro, ele cochilava. Começou a derrocada da vida de Pedro. Quando os soldados vieram prender Jesus, ele sacou de uma espada e cortou a orelha de um soldado. Não é? Alguém até disse que Pedro ele não queria cortar a orelha dele, ele queria rachar a cabeça dele no meio. Parece que a pontaria dele que não era boa, né? Ele acertou, foi a orelha do rapaz. Jesus fez um milagre. Quando Jesus é levado preso, Pedro segue Jesus à distância. O Evangelho de João diz que Pedro, ele seguia Jesus à distância, enrolado em um lençol. E quando chega lá, onde Jesus está sendo julgado, o que aconteceu? Pedro, ele negou Jesus. E Pedro foi só caindo de derrocada em derrocada na sua vida. Mas a gente sabe que o final de Pedro, Deus restaurou Pedro, graças a Deus, aleluia, amém. Mas muita gente está vivendo como Pedro. Mas, irmãos, às vezes é necessário uma tempestade para testar os alicerces da nossa vida, como mencionamos o caso aqui dos construtores. Já estou chegando ao final, concluindo com os irmãos que o texto, ele não nos informa qual o fim levou esses personagens que nós mencionamos aqui. Você não vai achar qual foi o fim dessas pessoas aqui. Se realmente seguiram a Jesus, se abraçaram essa carreira ou não. A Bíblia não menciona isso aqui. Se eles foram aprovados, se foram desaprovados. Mas eu pergunto nessa noite para os amados irmãos: você se identifica com algum desses personagens? Será que nós nos identificamos com algum deles aqui? O que lhe impede de passar no teste do Senhor Jesus? Alguma coisa, alguma situação impede você passar no teste de Jesus? A Bíblia diz que Jesus, ele era abnegado. Por quê? Pois ele abriu mão da glória que tinha junto do Pai. Então Jesus, ele era abnegado. A Bíblia vai nos mostrar também que Jesus, ele era dedicado. Por quê? Porque ele se empenhou em cumprir a vontade do Pai ao vir a este mundo. Então Jesus, ele era dedicado. Jesus, irmãos, ele mostrou firmeza ao propósito para o qual ele foi enviado. Ele não fugiu da morte na cruz, mas ele se manteve firme até o fim. Nós estamos aí, irmãos, praticamente adentrando o novo ano, como eu disse no início aqui da minha fala.
Estamos começando um novo ano. Meu conselho aos amados irmãos é que eu me uno aos irmãos, que nós sejamos diferentes desses personagens. Mas eu vou dizer uma coisa para você, semelhante ao primeiro personagem que ofereceu: seguir-te-ei para onde quer que fores. Não tenha medo de se oferecer ao Senhor. Muita gente tem medo de se oferecer: Senhor, eu quero fazer a tua obra, né? Tem medo. Não tema de se oferecer ao Senhor. Cabe sempre mais um no trabalho de Deus. Cabe sempre mais um no serviço do Senhor, e tem lugar para muitos. Há lugar para muitos. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos perceber que o segundo personagem, quando ele foi chamado pelo Senhor, o que acontece com aquele personagem chamado pelo Senhor Jesus? Ele não estava totalmente dedicado ao Senhor, mas dedique-se ao Senhor. O ano de 2023 vai precisar de muitos crentes que se dedicam, muitos irmãos que se dediquem inteiramente ao Senhor, que não se dedique pela metade. A liderança da igreja vai ficar feliz. Pastor Paulo, pastor Sâncio, pastor Carlos, os presbíteros, diáconos, estaremos satisfeitos se você se dedicar inteiramente ao Senhor no ano que se aproxima. A igreja vai evoluir, a igreja vai crescer, porque mais um, ou mais alguns, entraram pela fileira da dedicação ao Senhor. Mas não resolve de você se oferecer, se dedicar, se não tiver firmeza. Vá até o fim. E no final de mais um ano você possa olhar para trás e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmãos, Jesus, ele passou no teste do Pai. Vamos passar no teste do Senhor também. Esse dia vai chegar. Eu deixo essa palavra no seu coração para você pensar. Isso é só para a gente pensar, para a gente refletir. Como é que vai a nossa vida? Se nós somos semelhantes a alguns desses personagens aqui. A vida cristã é séria. E Deus sempre vai nos impor testes. Sejam eles quais forem, Deus vai estar sempre testando a nossa vida. Talvez seja até por meio de uma provação, de uma dificuldade, de uma luta. Mas a luta vem e passa, porque Deus, ele nos testa com o propósito de nos forjar, de nos burilar, de tirar as nossas arestas. É assim que Ele quer fazer em nossa vida. E eu quero orar por você nessa noite. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de orar, gostaria de abençoar o seu coração. Não sei como é que você veio para cá nessa noite, como tem sido este ano de 2022. Se você tem passado por testes de dificuldade na sua vida cristã, se você tem, quem sabe, vacilado, quem sabe você tem balançado um pouco, quem sabe com aquele desejo: isso não dá mais para mim, com vontade de deixar, vontade de largar tudo, desanimar. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo fortaleça o seu coração, fortaleça a sua vida nessa noite, para que no ano que vai entrar você entre com firmeza. Isso aqui não é um sermão de ano novo não, viu, irmãos? O pregador do ano novo é outra pessoa, não serei eu, mas eu quero colocar isso para você nessa noite, que você se firme com o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração, quero abençoar o seu coração, sua vida, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, porque a Tua palavra foi falada, a Tua palavra, Pai, foi ministrada nessa noite. Tu sabes, ó Pai, que nós empenhamos, nós dedicamos em ministrar essa palavra nessa noite. E queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito está neste lugar, para abençoar, ó Pai, a vida daquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que, quem sabe, Senhor, está vivendo uma vida cristã de altos e baixos, vivendo, ó Pai, uma vida cristã, ó Deus, de incerteza, ou quem sabe, uma vida cristã vazia, sem significado, sem motivação, tem perdido a motivação.
Ó Deus, em nome de Jesus, agora nós te pedimos que esse Espírito que é santo, que é poderoso, que ele venha sobre a vida desse irmão, dessa irmã, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, não importa. Ó Deus, que esse Espírito de verdade, de poder, venha tomar posse desse coração, Senhor, trazendo, ó Pai, um alento novo, trazendo, ó Pai, uma realidade nova para esse coração, Senhor, de maneira, ó Deus, que uma realidade, ó Pai, viva, possa reinar nesse coração, Senhor. Venha ter um coração abrasado, um coração firmado, um coração, ó Pai, inteiramente dedicado ao Senhor. Ó Deus, que todas as arestas, ó Pai, elas sejam tiradas. Ó Deus, que todo laço, ó Deus, que porventura o inimigo tenha tentado contra a vida dessa pessoa, que ele seja quebrado, ele seja cortado pelo poder do Teu nome, Senhor. Ou aquelas pessoas, ó Pai, que estão sendo tentadas por causa, ó Pai, da provação, por causa da angústia, por causa, ó Pai, da dificuldade financeira, familiar, seja ela qual for, nós te pedimos, ó Pai, fortaleça este povo para o louvor do Teu nome, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, a estarmos prontos para servir ao Senhor na nossa vida, para seguir ao Senhor, embora, ó Pai, não seja fácil, mas sabemos que a vitória é certa, a força, a alegria em servir ao Senhor, ela vem de Ti mesmo, ó Pai. Nós imploramos a Tua graça, nós ministramos a Tua bênção sobre esse povo, para o louvor do Teu nome, ó Pai, que todos saiam daqui nessa noite aliviados, abençoados, fortalecidos e firmados no Senhor. Nós te pedimos assim, nós agradecemos e nós te louvamos, meu Pai, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Presbítero João. Senta um minuto aí, irmãos. Amém, irmãos? Dar prioridade a Cristo. Cristo tem que ser prioridade em nossas vidas, irmãos. Tudo que foi dito aqui com o pastor Carlos depende de uma decisão que nós devemos tomar. É colocar Cristo como centro em nossas vidas. E quando nós olhamos para Deus, nenhuma desculpa é justificável. Nós somos cheios de desculpas, né? Mas para Deus não existe uma desculpa, porque Ele é Deus e cuida e vai suprir todas as nossas necessidades. Então, como foi dito aqui, seguir Deus é por fé, irmãos. Sem fé nós vamos falar, mas não vamos agir. Vamos achar bonito, vamos achar maravilhoso, mas não vamos realmente atingir o coração de Deus. E o que é preciso? Precisamos pedir a Deus ajuda para podermos desapegar das coisas desta vida. As coisas desta vida são agradáveis, irmão, nós queremos, mas o Senhor diz assim: buscar em primeiro lugar o reino do céu e tudo, ou algumas coisas, não, todas as coisas nos serão acrescentadas. É isso que a palavra de Deus diz. Nós invertemos, nós buscamos primeiro as coisas para depois buscar a Deus, mas a palavra nos ensina o contrário. E quando nós agimos assim, colocando a mão no arado e não olhando para trás, nem para as circunstâncias, realmente as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Nós começamos a ver Deus, começamos a agir de conformidade com Sua palavra, as coisas vêm como nós desejamos, como nós sonhamos. Então, colocar a mão no arado e não olhar para trás. E eu quero dizer que pedir a Deus que Deus nos ajude a passar nos testes de sermos os Seus discípulos. Nós temos que dizer: Senhor, ajuda-nos, Senhor, a passar nesses testes para realmente sermos os Seus discípulos. Porque quando nós passamos nos testes, nós tornamos discípulos, mas
com Deus agindo, nos dando poder, nos dando autoridade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida do pastor Carlos, palavra maravilhosa, que nós possamos amanhã lembrar desta palavra e trazer ela para os nossos corações, para podermos usufruir desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar os avisos, e logo após eu dar os avisos, o pastor Sanzio vai estar orando e nos abençoando com a bênção apostólica. Amém? O jantar agora no fim do ano, pastor Paulo mandou para todos, né, pastor? Pastor Paulo mandou para todos, mas eu vou reforçar aqui, né? 13 anos para cima é R$40. De 9 a 12 anos, R$20. De 0 a 8 anos, não paga. Amém, irmãos? E também eu quero dizer, aqueles irmãos, às vezes, irmãos, a gente não está em condições, né, de estar assumindo esse compromisso. Às vezes vai pesar ainda. Então eu quero dizer a esse irmão que procura a Dani. A Dani vai estar lá embaixo, mais a Ana Chagas. Procura ela, conversa com ela, que a gente vai ter uma solução. A gente quer ver todos aqui no jantar. Amém? A Dani vai estar lá embaixo e ela pediu para avisar vocês que hoje é o último dia para a inscrição e fazer o acerto com ela. Porque tem muita coisa para ser preparada, sabe, irmãos? Por isso que é o último dia, porque senão não vai dar tempo, é muita coisa. É muito trabalho para fazer, para que possamos aqui juntos, né, na virada do ano, ter uma coisa aconchegante, uma coisa bacana, que nós podamos usufruir. Amém? Que Deus abençoe, né? Tenha uma semana abençoada, que Deus possa falar no seu coração com prosperidade, com alegria, com vitória, em nome de Jesus.